Boa noite, boa noite, boa noite. Vai chegando aí, pessoal. Vai chegando aí. Que é a ideia. Fica aí que eu já volto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê vocês, pessoal? Vai chegando, vai chegando. A ideia é a gente já começar a live. Porque vai ser uma live muito boa, tá, pessoal? Uma live para profissionais da área STEM. Óbvio, serve para todo mundo, tá, pessoal? Mas a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre imigração. Vai ficando aí. Não sai não. Já o doutor Guilherme Zaia entra. Eu queria... É engraçado, né? Hoje é feriado no Brasil. E... eu tinha desligado da minha cabeça isso. Engraçado, né? Mas é a vida, pessoal. Vai entrando, não sai não. Fica aí que é bom pra todo mundo essa live. Tire suas dúvidas. Vai ter um advogado de imigração aqui, pessoal. Todo mundo me manda perguntar: ai, Reinaldo, se eu mudar de status, como é que fica e não sei o que? Poxa vida, né? Agora você vai ter um advogado aqui pra você perguntar. É só perguntar, né, não? Fica muito mais fácil, não fica não, pessoal? Vai entrando aí, pessoal. Vai ficando. Já a gente começa. Só um minutinho. Eu tô fazendo só o esquenta. Tô ajeitando tudo. Vamos que vamos. Já. Segura. Sai não. Sei que minha cara tá muito perto aí, mas é porque é a vida, né, pessoal? A gente precisa fazer as coisas aqui porque eu tenho que marcar manualmente, tá, galera? Eu sei. Ah, Reinaldo, você não é um cara de tecnologia? Sou, mas... tem coisas que funcionam melhor manual, tá, pessoal? Não tem pra onde correr, tá? Calma aí que a gente já tá terminando. Calma aí que a gente já chega lá. Vamos lá. Tô terminando, pessoal. Confia em mim que eu tô terminando. Calma lá. Fala, pessoal que tá chegando aí. Quem me escuta... fala aí se tá me escutando bem, por favor. Não sei se eu tô falando pros fantasmas, mas cadê vocês? Fala aí pra mim que se vocês estão me escutando bem. Dia do trabalho, né, no Brasil, galera. Todo mundo bebendo cachaça, todo mundo passeando e nós queremos fazer live. Mas quem quer, quem tem sonho, quem almeja alguma coisa, precisa, né? Boa noite, galera. Estão me escutando, galera? Tá top. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sei que na gramática do Brasil, pessoal, o masculino sobrepõe tudo. Mas a gente, hoje em dia, para ser educado, a gente vai... Pessoal... a live é STEM, TI, mas serve para todo mundo. Todo mundo que tem dúvida imigratória. Aproveita um advogado na live. Porque o advogado ele tem a prerrogativa jurídica para dar aconselhamento jurídico. Não pode se usar o aconselhamento de uma live para doutrina de vida. Mas tire suas dúvidas. Dúvidas técnicas sobre vistos, sobre tudo mais, eu consigo tirar de vocês tranquilamente. Mas, né, todo mundo tem aquela duvidazinha assim: ah, Reinaldo, se eu for como turista, eu posso pular de paraquedas e fazer tal coisa? Pô, pelo amor de Deus, né, galera? Vamos me ajudar, me ajuda a te ajudar. Não faz isso comigo, não. Vamos, pessoal, gera engajamento aí, bota coraçãozinho aí, bota foguinho, bota não sei o que, bota de onde que você tá falando aí, se é dos Estados Unidos, se é do Brasil.
Engajamento, dia do trabalho, pessoal. Tô aqui tentando ganhar a vida, trabalhando. Já o doutor Guilherme Zaia entra. Você, pessoal, que está nos Estados Unidos, como estudante, tem dúvidas sobre o processo, tem dúvidas sobre atualidades da imigração, essa é a hora também, galera. Aproveita. Do Brasil, João Vitor mandou aí. Do Brasil, top, João Vitor. Feira de Santana, Bahia. Excelente, Feira de Santana, Bahia. Minha mãe é daí de perto, é uma cidadezinha aí de perto. Minha mãe. Estou em São Paulo, mas em junho estou aí, estou no Brasil. Maravilha, pessoal. Meu amigo Rubens está por aí. Rubens, essa é a hora. Tirar dúvida com um advogado online, pode mandar aí, fica à vontade. A gente vai dar um foco de falar algumas coisas para a área de tecnologia e para a área STEM. Mas querendo ou não, você é da área de saúde também. Tem uma grande valia aí. Roger, minha busca de trabalho na América meio que foi automática, assim, no quesito a aplicabilidade, entendeu? Então, não foi difícil não, foi de boa, foi suave. Eu busquei emprego e consegui emprego muito rápido, tá? Mas eu vou dar umas dicas aqui na live sobre isso também, fica por aí. Então, pessoal, você que tá chegando na live, eu sei que é dia do trabalho aí, tá, pessoal? Mas vamos pra cima, tá? Vamos pra cima. Muita gente... Eu sou da área de TI, Roger. Sou atuante da área de TI e paralegal, tá? Olha o doutor Guilherme. Bem-vindo, doutor. Opa, fala Reinaldo, tudo certo? Maravilha. A gente não para de trabalhar, né, doutor? Tava numa reunião agora, já tá em uma live. Exatamente, né? A gente é feriado só para o brasileiro, para nós. Para nós que é bom, trabalhador continua trabalhando. Continua trabalhando. Então, pessoal, queria apresentar para vocês o doutor Guilherme Zaia, o advogado responsável pela Zaia Law. E a gente está focado aí para tentar buscar essas pessoas da área STEM, da área de tecnologia da informação, para que eles entendam melhor as possibilidades e, óbvio, né, pessoal, ajudar quem estiver aqui na live também. Doutor Guilherme, dia do trabalho, doutor Guilherme. É, bom, bom. Bom, pessoal, o pessoal que está entrando aí, né, já dá um envio aqui para eles, para outras pessoas entrarem também, compartilha a live aí para a gente passar informação de qualidade também. Acho que é um tópico bem legal. Tá eu e o Reinaldo aí juntos para a gente passar um panorama, acho que sobre imigração para profissionais da área de TI, profissionais da área de STEM. O Reinaldo, que é uma pessoa que veio, né, era a área de TI aí e querendo ou não, tá nos Estados Unidos legalmente, com o green card em mãos, com a família dele, família bonita, e querendo ou não, ele sabe muito bem como é que foi trilhar esse caminho, e eu tô aqui para também dar um insight do outro lado da moeda, né? O Reinaldo como imigrante e eu como ajudante dos imigrantes aí. Então, É, se o pessoal tiver dúvida também, vai deixando aí embaixo, não sei, ou na caixinha, ou nos comentários aqui, que ao longo da live a gente vai respondendo, tanto eu quanto o Reinaldo aí, cada uma das suas experiências. maravilha, doutor. Eu tenho algumas na minha caixinha que eu abri hoje cedo, até tirei porque tinha umas 18 perguntas, está separado aqui na minha outra tela. Mas, como o doutor Zaya falou, eu fui um imigrante da área STEM, pessoal. 2021 comecei minha jornada da área de tecnologia da informação, vim aos Estados Unidos e estou aqui há 4 anos, 3 anos com meu green card, galguei todas as etapas certinho e tenho um background sensacional nisso para compartilhar. E o doutor Guilherme é detentor, advogado licenciado, tem todo o conhecimento jurídico aí para ajudar quem tem dúvida jurídica. E hoje, pessoal, olha só,
todo mundo que me conhece aqui sabe, há algum tempo atrás, a imigração ela estava um pouquinho aberta. Hoje, se não tiver um advogado, eu vou te dizer, viu? Eu não sei não, viu, doutor, na verdade. Essas notícias que tanto acontecem aí, Olha, é que assim, muita gente gosta de dizer que não é obrigado ter um advogado. De fato, o processo é permitido fazer sem um advogado. Porém, eu gosto sempre de dizer isso. O advogado, a presença de advogado, ele não se dá pela questão de necessidade, mas sim por segurança. Nós somos licenciados, nós, querendo ou não, temos um órgão que nos fiscaliza. Isso traz muito mais seriedade para esse tipo de profissional. Então, naturalmente, muito mais seguro para quem contrata. Dois, nós conhecemos os pormenores, a gente lida com isso todos os dias. A gente tem dos casos mais simples aos casos mais complexos e a gente já viu de muita coisa. A gente tem muitas vezes colegas que a gente colabora entre nós para a gente conseguir entender realmente o atual cenário e a gente sempre está atualizado, porque querendo ou não, apesar da imigração ser algo que pode ser feito sozinho, ela muda constantemente. Se não tiver o acompanhamento correto dessas mudanças, pode ter um tropeço aí no meio do caminho que pode fazer com que a jornada migratória se torne muito mais difícil. Então, mais claro, não árduo. precisa, né? Não precisa, mas torna o caminho muito mais fácil, muito mais tranquilo e até muito mais, digamos assim, barato, né? De vários pontos de vista, não só do financeiro, mas da preocupação, do tempo, porque um processo feito sem a expertise pode demorar muito mais tempo, porque vai enfrentar uma, duas, três negativas aí ao longo do processo. Então, de fato, ter um advogado é importantíssimo, ainda mais no cenário atual, que é de mudanças constantes. Acho que... Doutor, você falou tudo. Hoje, eu não sei se o doutor já viu, mas só fugindo da perspectiva um pouco, hoje uma pessoa que algum tempo atrás me procurou para montar o pacote dela, recebeu uma atualização assim, ó, doutor. Vou compartilhar, que o doutor vai poder explicar melhor. Ela recebeu uma atualização no processo dela assim hoje. A case... Não, cadê? Tipo, uma resposta tão genérica. Note explain USCIS action was mailed. Tipo, nós te enviamos uma ação aí para sua casa, você vai receber, mas eu não sei o que que é. E foi. Então, hoje, pessoal, a imigração, ela não tá para brincadeira. Não está. Então, doutor, todo mundo tá vendo as notícias, não estão? Então, assim, tá bem mais árduo hoje em dia. Mas, pessoal, o foco hoje nosso é falar sobre vários processos da área TI, a área STEM, mas quem não é, pode mandar pergunta, o doutor está aqui, a gente pode conversar sobre. Para vocês entenderem, pessoal, a área STEM, a área de TI, sempre foram as áreas, o doutor pode falar melhor isso, mas que eu tenho uma perspectiva que mais aplicaram um processo, correto, doutor? Exatamente. Por quê, doutor? Cada... Explica essa área STEM aí para o pessoal entender, pessoal. Vamos lá. A área STEM é uma área que sempre foi muito privilegiada e com relação a aprovações, etc., as taxas são geralmente para profissionais dessa área são até muito melhores, porque são áreas que, de fato, são mais interessantes para o país e, geralmente, elas estão muito mais alinhadas com os propósitos das administrações dos presidentes americanos, né? E imigração, em geral, ela é muito de tendências, né? Tem cada vez uma onda diferente. Então, é importante a gente entender que quando a gente está lá em 2021, 2022, a gente tinha uma tendência de ter muito mais aprovados da área de STEM. Acho que 80% das aprovações eram de profissionais da área de STEM. Depois essa tendência mudou ao longo de 2022, 2023, 2024 e a gente chegou a quase equiparar profissionais da área de STEM com profissionais que não eram da área de STEM. Tá? Chegou ali a ficar em 60-40, 50 e tantos e 40 e tantos e hoje a gente está vendo uma nova tendência de voltar ao que já foi um dia, né? maior quantidade de profissionais da área de STEM sendo aprovados. Isso porque, naturalmente, o processo está ficando mais rigoroso, mas não quer dizer que está impossível. E é importante a gente entender. Quando a gente fala mais rigoroso, é só porque eles realmente estão cobrando mais aquelas questões do processo em si. Então, eles estão só tendo muito mais as questões, por exemplo, do EB2NW,
que tem que ter a parte de interesse nacional, né? National interest, e tem que ter um proposed endeavor que faça sentido para o país, né? Que tenha national importance e mérito substancial. E aí, quando a gente está na área de STEM, que está muito mais alinhada com os propósitos da administração, aí é muito mais fácil de um oficial conseguir compreender que aquele endeavor, de fato, tem importância nacional, tem mérito substancial para ser aprovado, né? Que geralmente é onde a maior parte dos processos eles vão patinar ali, Não. que é justamente no NW, por exemplo. É verdade. Tendo pergunta de engenharia, já já vou perguntar pro doutor, tá, pessoal? Vamos só seguir uma doutrina, daqui a pouco a gente vem nas perguntas, tá? A área de STEM que o doutor Guilherme falou, pessoal, que é Science, Technology, Engineering, Mathematics, são as áreas mais voltadas para a aplicabilidade dos profissionais de tecnologia da informação. O doutor Guilherme caiu. Não tem problema, a gente segue aqui, daqui a pouco o doutor Guilherme entra de novo. Então, pessoal, essas áreas elas têm uma aplicabilidade muito mais fácil subjetivamente de se dar o interesse nacional para o National Interest Wave que... Oi, doutor. Voltou? Opa, voltei. Voltei. Acho que caiu. Não sei o que aconteceu aqui. Não tem problema Estamos não. Então, precisando de profissionais da tecnologia. opa, olha aí, pessoal, isso aí. Então, eu estava explicando sobre a área STEM, os profissionais de tecnologia se encaixam nisso. Galera, aqui na Flórida, se você entrar em sites como Indeed, LinkedIn, RH Recruiting, existem vagas com 5, 6, 7 meses de abertas. Por quê? É uma área que demanda muito profissional. O doutor vai poder falar, mas tem uma pergunta aí tipo de engenheiro, doutor. Qual que é a parte de engenharia civil? Como é que está essa área aqui? Se encaixa na área STEM? Engenharia é a clássica é STEM, né? Ciências, tecnologia, engenharia e matemática. É muito positiva a área para engenheiros, mas é importante a gente sempre entender que um currículo muito bom é super interessante, é excelente para o processo, mas o ideal é justamente montar uma estratégia onde a gente consiga apresentar um projeto, um endeavor, o que você vai fazer aqui nos Estados Unidos que esteja alinhado com o que os Estados Unidos quer. Então, engenheiros, a gente tem aí, por exemplo, não sei se tu lembra daquela ponte que caiu aqui perto em Baltimore, lembra? Uhum. E, se eu não me engano, saiu uma notícia em diversos veículos de informação, por exemplo, falando sobre a fragilidade do sistema de infraestrutura de pontes nos Estados Unidos. Então, por exemplo, se um engenheiro ele vem com uma proposta de alguma forma, melhorar esse sistema ou contribuir com a melhoria, porque, claro, ele não vai ser alguém que vai arrumar por completo a infraestrutura de pontos dos Estados Unidos, mas ele pode fazer a diferença, ele pode ser um pequeno grão ali de arroz nessa balança que, se várias pessoas vierem com esse propósito, vamos conseguir ter um avanço na melhoria de infraestruturas dessas pontes. Então, a área de engenharia é muito boa porque infraestrutura querendo ou não, essencial para o país. A gente tem um país com rodovias, enfim, é o país do carro. Depende muito do projeto que tu vai fazer. Então, cada processo é um processo. Eu gosto muito de dizer isso para os clientes, que é importante entender, não, mas fulano de tal foi negado. Mas fulano de tal foi aprovado. Não necessariamente quer dizer que porque ele é um engenheiro e foi aprovado, que o outro engenheiro vai ser aprovado, ou vice-versa, que o engenheiro que foi negado vai ter outro engenheiro negado. O importante é montar um projeto com uma estratégia muito bem definida, focada justamente em apresentar quais são os benefícios que você vai apresentar para cá. Geralmente, a gente faz um processo com um business plan, por exemplo, mas não é obrigatório fazer com um business plan, desde que a proposta de que você tem e como você vai fazer esse projeto nos Estados Unidos acontecer é que é importante. Então, sim, engenheiros estão na área de STEM, acho que são muito, na minha opinião, muito positivos para isso, desde que apresentando um projeto para ser bem definido e que, de fato, consiga demonstrar o benefício ao interesse nacional para os Estados Unidos. Olha que interessante. Doutor, vê se você encontra-se alinhado com o meu pensamento. Um profissional da área de STEM é mais fácil fazer um endeavor com um personal plan do que para qualquer outra área sem ser STEM? O que você acha? Eu prefiro, depende muito da área específica da pessoa, mas eu prefiro sempre o business plan. Acho que é um documento muito mais completo para a gente poder demonstrar
E é muito mais interessante porque o business plan, ele geralmente tem benefícios intrínsecos de estar empreendendo. Geração de emprego, né? Geração de renda, impostos. Então, tem esses benefícios intrínsecos de empreendedorismo que, por si só, já são bons. Pessoal. Que, querendo ou não, fazem parte até do Matter of Dinosaur para a gente poder entender quais são os benefícios a serem trazidos através de um Endeavor. Então, fica mais fácil de demonstrar isso para o profissional, para o oficial de imigração, quando a gente tem um business plan. Mas nada significa que não possa ter um professional plan, a pessoa vá trabalhar dentro de uma empresa e ela vai conseguir, através do trabalho dela, trazer benefícios para o mercado, trazer benefícios para o país. Só que aí a gente tem um desafio, que é justamente demonstrar que o benefício de estar trabalhando para aquele profissional, ele transcende aquela empresa que ele está trabalhando. Então ele precisa ter um impacto que fuja um pouco daquela empresa. Ou seja, é um desafio um pouco maior, porque justamente você está dentro de uma empresa. Imagina, pessoal, você tem que comprovar que você é um cara extraordinário que vai transcender o que você vai fazer. Isso não é fácil de fazer, não, pessoal. Eu vou só corrigir um pouco, eu tô falando, não necessariamente precisa ser uma pessoa extraordinária e alguém que vá transcender, mas a forma como que tu vai fazer, ela vai se transcender. E às Ah, vezes, tá. todo mundo acha que, não, vou demonstrar que eu estou trabalhando aqui para a Microsoft e por si só isso vai ser positivo. Não. É importante demonstrar com clareza quais são os impactos da tua profissão, não para a Microsoft, mas sim para o mercado como um todo. Né? Olha O aí, que tu pessoal. vai fazer de diferença? E não precisa ser uma pessoa extraordinária para isso. O importante é que tu vai, através dos teus conhecimentos, das suas capacidades, conseguir desenvolver algo dentro daquela empresa que vai agregar no mercado como um todo. Ou seja, eu posso trabalhar para uma empresa de infraestrutura americana como engenheiro e a gente pode trabalhar, trazer conhecimentos específicos para justamente trabalhar de acordo com aquele problema que a gente tem de infraestrutura nas pontas americanas, por exemplo. Mas como que tu vai Entendi. fazer isso? Então tem que ter clareza, tem que trazer Tem clareza que para o processo, que eu acho que é justamente para isso que a gente está no processo. Né? O advogado está para trazer clareza de como que vai ser feito isso. Olha aí, pessoal, isso é interessante. Uma coisa que eu gosto de tocar muito no assunto, profissionais de TI, pessoal. Existe Associate Degree, que é o tecnólogo, existe o bacharelado, existe alguns cursos de licenciatura para tecnologia e os cursos de engenharia no Brasil, engenharia de produção, engenharia da computação, entre outros, tá? Muitos profissionais da área de TI, eles se confundem achando que por ser tecnólogo, ou por ter técnico, ou por ter a licenciatura não se encaixa no National Interest Wave ou em outra modalidade por causa do tipo de graduação. E é um erro muito grande. Eu gostaria de explicar que aqui nos Estados Unidos, quando você faz um Education Evaluation, por exemplo, se você tem um tecnólogo, mas esse tecnólogo no Brasil é um tecnólogo de processamento de dados de 3.000 horas, ele pode, no Education Evaluation, ser comparado a um Bachelor Degree aqui, desde que tenha todos os requisitos. A pessoa precisa entender isso. Mas não necessariamente, o doutor pode explicar melhor, um tecnólogo ele está fora da jogada, né? Eu conheço muita gente, tecnólogo que teve um mérito substancial identificado e foi aprovado, né? Os profissionais de licenciatura também, né? Tem esse quesito. Então, o seu curso em si impacta, mas às vezes não é aquele impacto que você acha que não vai ter nenhum tipo de chance. O que você acha, doutor? Então, é importante a gente entender que o EB2NW ele tem duas partes, que é o que muita gente confunde. Todo mundo vê na internet aí, bacharelado mais 5 anos, é elegível EB2NW, ao requisito básico. Mas onde todo mundo patina é na segunda parte, que é o NW, que é o que tu está falando, justamente de demonstrar o interesse nacional, o mérito substancial daquele projeto que vai ser desenvolvido aqui. Tá? É importante que a gente entenda que não é necessário ter um bacharelado para ter o requisito básico para esse EB2, por exemplo. Você pode vir através de habilidades excepcionais, por exemplo, que é uma série de critérios, 7, e você precisa cumprir com pelo menos 3. E, claro, ter uma definição de que você realmente é um profissional acima da média, um profissional com habilidades excepcionais. Então, ali, a gente tem o quê? Um tecnólogo, ele conta para cursos e diplomas na sua área de atuação. Aí você pode ter 10 anos de experiência, ótimo, mais o teu tecnólogo ou até outros cursos ou outros certificados específicos de atuação na área de TI, são bons. Por exemplo, também você pode ter remuneração, geralmente na área de TI tem uma remuneração acima da média no país. Você também pode ter algum tipo de associação, ou então, se for alguma área específica, alguma licença para estar atuando.
isso são questões que vão te colocando como profissional de habilidades excepcionais, que também vai te dar um bom suporte para trabalhar no NW. Olha aí, pessoal, o que o doutor falou aí também, pessoal, a gente que é profissional da área de tecnologia da informação, quando a gente tem certificações Microsoft, Linux, ou CompTIA, ou qualquer outra certificação, a gente consegue se encaixar em profissionais em algum tipo de grupo específico da área de atuação. Por quê? Para que você tenha aquele ID da Microsoft, você tem que ter passado em uma prova. Então, você é filiado àquela Microsoft Certified Professional. Então, isso aí pode ser também elencado como um dos itens aí para a área STEM. Então, isso que o doutor falou é importante. Ó, tem uma pergunta aí que o cara... Não é nem pergunta, é uma afirmação. No Brasil, geral é tecnólogo em TI. Ok, não é desmérito, né, doutor? É um item. Dá para entrar como item, né? Exatamente. Em habilidades excepcionais, dá para você entrar ali como um dos critérios. Mas assim, a gente está falando de GB2NW na maior parte do tempo, mas existem outras possibilidades. Por exemplo, o visto O pode ser uma excelente oportunidade para um profissional de TI. Claro que é necessário ter ali um pouco mais de exposição na mídia, um pouco mais de o que às vezes foge um pouco do profissional de TI, que é um pouco mais, né, como é que eu falo, low profile, só tá ali atrás das telas, mas assim, um profissional que já tem um pouco mais de exposição, que tem um pouco mais de contribuição, ou às vezes até mesmo contribuição significativa na área, de repente publicou alguns artigos, questões nesse sentido, o A1 pode ser uma excelente oportunidade, porque aí essa pessoa vem, abre uma empresa aqui nos Estados Unidos, e aí vem trabalhar nessa empresa justamente prestando consultoria para outras empresas, prestando serviços da área dela específica, e apesar de ser um visto que é temporário, ele pode ser um excelente trampolim, entre aspas, para tu chegar no green card. E até de uma forma muito mais segura, porque querendo ou não, muita gente pensa só, quero EB2, quero EB2, quero EB2, quero EB1, quero EB1, mas não pensa em fazer uma trajetória mais tranquila, digamos assim, ao longo do tempo. Já vem mais rápido para os Estados Unidos, começa a ganhar em dólar, começa a trazer a família para se acostumar. Vai ter o social, né? Então, assim, é É um verdade. caminho, exato, é um caminho interessante, entendeu? Doutor, e a área de saúde? Eu queria aqui puxar esse gancho para a área de saúde, porque na época da pandemia, a área de saúde praticamente ela virou STEM, né? Era algo, ela não virou STEM, mas assim, quantos profissionais de saúde vieram para cá? Como é que está essa onda dos profissionais de saúde hoje? Eles se encaixam ainda em uma categoria que é necessária ou eles já saíram desse nicho? Não, cada vez mais. É Cada uma vez mais. pergunta. A área da saúde é importante. A gente pode sempre levar em consideração, por exemplo, o Schedule A, né? Schedule A é justamente uma tabela que o próprio Ministério do Trabalho aqui dos Estados Unidos, né, o Department of Labor, ele libera, que é uma lista que diz quais são as profissões que estão realmente tendo algum tipo de defasagem de profissionais. Se eu não me engano, agora de cabeça, eu sei que fisioterapeutas e enfermeiros são duas profissões que estão no Schedule A, e o Schedule A na USS significa que essas pessoas podem fazer um EB2 sem o NW, ou seja, não tem a necessidade de comprovar NW, basta ter uma oferta de trabalho formal. E aí eles pulam todo Olha, o PERM, toda a certificação laboral, que demora por si só quase 2 anos. Então, eles têm um processo facilitado através do EB2, ou, claro, se eles não tiverem uma proposta formal de emprego, eles podem vir através do EB2NW, por exemplo, ou até mesmo do A1, se for o caso. E profissionais da área da saúde ainda assim continuam tendo muito sucesso. Uma ressalva, tá? Profissionais da área de saúde, médicos, por exemplo, que fazem uma proposta, né, um projeto para vir aqui para os Estados Unidos, um endeavor, onde eles irão atuar como profissionais da saúde licenciados, hoje eles estão tendo que fazer toda a validação antes de aprovar o I-140, porque a gente está olha, vendo alguns casos, o isso é staff. importante entender, casos de profissionais que tiveram o I-140 aprovado e aí chegaram na hora da entrevista lá no Brasil e tiveram a petição I-140 retornada para a IOCS para reavaliação, porque não tinham feito a revalidação do seu diploma para poder ter a licença aqui nos Estados Unidos. Olha isso. Então, isso é uma atenção que é importantíssima de se entender para que faça o processo da forma correta antes de iniciar. Se eu não me engano, profissionais da área da saúde, como enfermeiros e enfermeiras, eles têm até um processo de revalidação mais fácil, dá para fazer quase todo ele do Brasil. Tem que vir para os Estados Unidos fazer algumas provas, né, fazer o NCLEX,
por exemplo, para profissionais da área de enfermagem, mas é mais fácil de fazer reavaliação. Para médicos é um pouco mais difícil, né, de fazer essa reavaliação, naturalmente. Mas Olha, isso é interessante. importantíssimo. Tem algum fisioterapeuta aí no chat, pessoal? Tem Notícia aqui, ó, importante essa aí, ó. o Rubão, sou fisioterapeuta e trabalho com idosos aqui no BR. Tem demanda aí nos Estados Unidos? Com certeza tem demanda. Fisioterapeuta faz parte do schedule A que eu estava falando. Fisioterapeuta tem muita defasagem de profissionais aqui e é uma área positivíssima para vir para cá, muito boa. Ô, Rubão, o que mais tem aqui é velho. O que mais tem aqui é velho precisando de fisioterapeuta. Claro. Aí ele perguntou aqui, ó, o follow-up dele foi aqui, ó, fisioterapia tem que fazer revalidação de diploma no ZEUA? Se você for atuar com uma licença, muito provavelmente tem que observar as regras específicas do estado para poder fazer essa revalidação para ter a licença. Agora, se você for atuar como outra forma de baixo de um outro profissional, por exemplo, que você não necessite de uma licença específica, não precisa fazer a revalidação. Inclusive, até pegando o gancho, médicos, eles podem vir para cá para atuar como médicos assistentes, que ele não necessita ter a revalidação, não precisa ter a licença. Eles atuam como se fosse um médico assistente numa sala de cirurgia, por exemplo. Entendi. Que aí a responsabilidade é toda do médico licenciado, claro, e ele pode atuar como assistente sem ter uma licença específica. Isso pode facilitar que ele venha para cá, contribuir com o país e já iniciar o processo de revalidação também. Outro ponto, na área de saúde, vários estados, incluindo a Flórida, estão facilitando as regras para poder fazer com que profissionais estrangeiros venham trabalhar na área da saúde. Ó, pessoal, é muita informação, né, pessoal? Assim, eu trabalho hoje diretamente para o Dr. Guilherme como paralegal, mas sou atuante da área de tecnologia da informação e venho acompanhando a imigração há muitos anos. E eu não sabia de todas essas informações, é muita informação. Doutor, vamos só relembrar alguns vistos aqui que quem é da área STEM, quem é da área de TI e outras pessoas também podem aplicar. O EB1, né, que todo mundo precisa entender o EB1, o EB2, que dá o green card também, o EB3. Explica a modalidade do EB3 para profissionais de TI, doutor. Quem não quer ir para o National Entry Waiver, porque tem uma pessoa aqui que perguntou sobre EB2 e EB3. Claro. Olha, o EB3 Skill está se tornando cada vez mais tão interessante quanto um EB2 NW. Claro que a diferença entre os dois, principalmente, é que o EB3 vai exigir que tenha uma empresa querendo contratar esse profissional. Tá? Hoje, no Visa Bulletin, a diferença de EB3 Skilled para EB2 NW é de mais ou menos 6 meses. 6 meses. Então, assim, está se tornando cada vez mais interessante fazer esse tipo de EB3. Tá? Aí, claro, precisa ter uma empresa que queira lhe contratar aqui. É um processo que dura ali os seus 4 anos, mais ou menos, 3 anos e meio, 4 anos, porque, claro, tem a parte do Department of Labor, etc. Mas é um processo que, se feito da forma correta, ele é muito mais tranquilo e objetivo se comparado com o EB2NW. Enquanto o EB2NW ele exige várias questões subjetivas, que é o interesse nacional, o mérito substancial, estar bem posicionado para poder avançar esse projeto, o EB3 não tem nada disso. O EB3 tem um empregador, tenho as certificações necessárias, né? Tenho pelo menos 2 anos de experiência para vir pelo Skilled, e aí tem uma vaga que precisa ser preenchida. Pronto. Cumpre com a receita de bolo. Claro, demora algum tempo, mas é possível. Olha, que coisa boa. Antes que eu siga para uma pergunta que está aqui no chat, beleza, aí a gente tem o EB3, tem o famoso Unskill, pessoal, que o pessoal fala de McDonald's, essas coisas. Não vai entrar muito na nossa nomenclatura aqui hoje. Temos o EB2 normal e o EB2 National Entry Waiver, que dispensa um empregador. O EB2 normal segue a mesma fila do EB2 National Entry Waiver, né? Exato. Segue a diferença é que daí precisa de um empregador que precisa fazer a parte de certificação laboral. E o risco diminui no quesito... Diminui, né? É a mesma questão. O EB2 e o EB3 eles são praticamente iguais. A diferença é que, enquanto o EB2 ele exige um profissional de habilidades excepcionais, o EB3 exige um profissional que tenha pelo menos 2 anos de experiência somente. Essa é a grande diferença. Ó, pessoal, tem muita gente que me segue aqui. Vou perguntar para o doutor para ele responder como um advogado. Apliquei para EB3 Unskill, doutor, e apliquei um EB2 National Entry Waiver paralelo. Qual que é o nexo disso? Olha, depende do caso. Cada caso é um caso, né?
Pode, de fato, assim, não, uma pessoa ela pode tentar quantos processos ela quiser. Nenhum deles vai diretamente impactar, a não ser que tenha algum tipo de fraude, algum tipo de documentação falsa ou algum outro tipo de impacto negativo em algum desses processos. Mas se todos eles forem legítimos, a pessoa pode tentar todos eles. Pode tentar o EB1 ao mesmo tempo que tentar o EB2NW, que ao mesmo tempo que fazer o EB3. Tem gente que faz, por exemplo, já vi gente fazendo E2 e depois está nos Estados Unidos há anos e aí faz, enquanto isso ela tem o EB3 pendente. Não tem problema nenhum, desde que cumpra com todas as questões, né? Importante entender que alguns vistos, eles não têm intenção dupla. O que é isso? Por exemplo, você vem com um visto de turismo, ele não tem dupla intenção. Você não pode vir com visto de turismo para morar nos Estados Unidos. Mas agora, por exemplo, se você vier com o visto L, por exemplo, você pode ter a dupla intenção. Visto O tem quase a dupla intenção, ou seja, você pode entrar no país já com uma intenção futura de mudar para um green card. Não tem problema nenhum. Então, é bem importante essas diferenças. Empresário com 10 anos, doutor, para o EB2 National Interest Wave. O que um empresário com 10 anos se encaixaria para um National Interest Wave? Porque a gente não sabe se tem formação, não sabe se tem muita coisa, mas vamos pegar um empresário de 10 anos. O que você acha disso? Eu acho que é uma área muito boa. Ser empresário é bem bom. Depende muito da área de atuação dele, depende do tipo de área. Claro, existe a diferença entre, por exemplo, sou um empresário na área de TI, que, por exemplo, gera um impacto talvez na segurança de dados, ou então tem um impacto mais de construir algumas soluções sociais. Por exemplo, teve um profissional que entrou em contato com a gente que ele tinha uma empresa, ele desenvolvia um software para solução de pessoas que tinham problemas auditivos. E ele veio com o EB2NW justamente porque foi esse projeto que ele queria desenvolver nos Estados Unidos. Ele já tinha apresentado esse projeto. Então, o empresário em áreas que tenham impactos interessantes são muito bons para fazer um EB2NW. E é óbvio que a gente precisa cumprir com o requisito básico, que é ou entender se ele tem uma formação acadêmica, de repente ele tem uma formação em administração, bacharelado, ou ele tem alguns cursos que sejam ali tecnólogos, etc. E pode ir, de repente, pela área de habilidades excepcionais. Ok. Dentista, doutor, precisa fazer a revalidação também se falar que vai atuar como dentista nos Estados Unidos? O que está acontecendo com o dentista? Precisa, com certeza. Tudo depende do plano, né, de negócios, do endeavor que vai ser apresentado, daquele projeto que a gente estava falando muito lá atrás, né, Reinaldo? Muito depende do que tu vai apresentar para os Estados Unidos. Tu vai dizer, eu sou um profissional na área, por exemplo, de endodontia, né, implante, e eu vou atuar como um profissional nessa área. Precisa da licença. Precisa obrigatoriamente passar ali por uma revalidação. E quanto antes fizer essa revalidação, melhor. Até porque, se deixar para fazer a revalidação somente depois de aprovado, lá numa entrevista, pode correr o risco de ter essa negativa ou até pedir, de repente, para que seja revogado o processo, né, depois que já chegou lá no consulado. No e consulado. Foram 2 anos jogados fora, basicamente. Né? Isso com certeza. Sou profissional sou gerente de projetos de TI no Brasil. Gerente de projetos de TI no Brasil, pessoal, é um mundo também na área de tecnologia. Você pode ser metodologias ágeis, pode ser PMBOK, você pode ser Scrum, você pode ter vários requisitos. Tendo certificação, tendo tempo de experiência, tendo graduação, dá para ter um business plan muito bom, porque aqui nos Estados Unidos tudo é projeto, tá? Tudo é projeto. Então, e é uma área boa. Eu atuo na área de TI aqui nos Estados Unidos e é uma área boa sem profissional. Na minha empresa, eu estou com a vaga aberta 3 meses para gerente de projeto, metodologias ágeis e não preenche. Não preenche. Então, é complicado. Vamos lá, doutor. Tá, antes que eu continue aqui, doutor, tem algumas coisas que eu preciso pontuar. Área de tecnologia, a pessoa aplicou. Está demorando, tem gente que está falando que está de 600 dias. Ele pode aplicar um outro processo EB2 com Premium Processes, com outro Endeavor, ou ele precisa aplicar uma outra modalidade? Não, ele pode, como eu falei, pode tentar várias vezes, inclusive pode tentar mais de uma vez o mesmo processo e com propostas diferentes. O importante é entender que lá na frente, por exemplo, você vai ter um EB2NW aprovado e um EB3. Você só pode usar um deles para ganhar um green card, né? Não dá para ganhar 2 green cards.
E, por exemplo, se tiver dois EB2NW, não sei quem que vai fazer isso, mas não faz muito sentido. Mas se tu tiver dois EB2NW com duas propostas diferentes, tem que ver qual deles foi aprovado e aí sim você, querendo ou não, tem um vínculo com aquele projeto que você fez para os Estados Unidos e é esse projeto que vai ser, digamos assim, a régua para entender se você tentou de fato, teve boa fé para cumprir com aquele projeto que você apresentou ou se você só usou aquele projeto como uma máscara, né, como uma desculpa para ser aprovado. E aí é onde os profissionais podem ter algum tipo de problema. Entendi. Muitas perguntas sempre vêm dessa forma, mas engenharia civil está tendo muita negativa dos processos que o escritório anda fazendo, doutor? Como é que tá? Olha, depende bastante do caso. Não adianta a gente dizer assim, como eu disse, né? Um engenheiro aqui pode ser negado e o outro pode ser aprovado e vice-versa. Não, não existe uma regra. Existe, Aham. claro, uma tendência de que mais profissionais da engenharia aplicando, naturalmente, mais negativos vão acontecer. E é o que tem acontecido com o EB2NW. A gente tem visto um maior número, inclusive o Brasil, no último trimestre de 2023, foi o maior aplicante de EB2NW, lá em 2023. 23. Então, assim, isso demonstra que muito mais gente está aplicando. Naturalmente, mais negativas, né? Porque se a gente continuasse na tendência que a gente tinha, de mais ou menos 90%, 80% de aprovação de EB2NW, com a quantidade de protocolos de EB2NW, a gente já teria preenchido a quantidade de green cards até 2050. 50. Então, assim, é isso que tem que entender. Quanto mais aplicantes tiver, mais negativas vai ter, isso é por natural. Mais aplicantes, a gente tem uma maior quantidade de processos que não têm qualidade, ou seja, que não cumprem com os critérios. E também tem as tendências, cada vez mais a gente fica mais rigoroso. A USS vai ficar mais rigorosa na análise do processo. Então, assim, não só engenheiros enfrentam mais negativas em geral, mas todo mundo que aplica para EB2NW Tá, está vendo gerando. um maior número de negativas. Justamente por isso que eu estou falando. Né? Uhum. O panorama geral é maior número de aplicantes, maior número de pessoas que talvez não tenham a qualificação, maior número de pessoas que aplicam processos que não estão bem estruturados, maior E número de nega. pessoas que vão sofrer uma negativa. Aham. Se eu não me engano, os números de aprovação da TB2NW eles já caíram significativamente desde 2024, onde a gente tinha ali Caiu. por volta de 77% de aprovação, ali em meados de 2024. Hoje, 2025, a gente está ali beirando 50%, talvez até menos Até de 50% já. menos. Tá 47, pela última vez que eu vi, 43, 47. Eu tenho que verificar. Exato. E aí, só que se a gente for comparar com 2023, a gente tinha cerca de 20 mil aplicantes. 22, a gente tinha ali 19 mil, 20 e poucos mil aplicantes. Em 2024, a gente teve quase 50 mil, 40 e poucos. Então, a gente dobrou o número de aplicantes. Naturalmente, não ia ter como aprovar todo mundo e não ia ter como ter a mesma quantidade de aprovações. Mas, assim, o importante é entender que quem quer um EB2NW, quem quer um Vanguard, tem que, claro, ter os critérios, tem que buscar a melhor forma de apresentar esse processo de uma forma clara, porque é isso que eles querem. Eles não querem ali um monte de encheção de linguiça, eles têm que fazer o processo de forma razoável. Não adianta prometer também fundos imundos só por prometer, porque também não vai mais colar. E é importante fazer o processo de uma forma que você entenda que uma negativa ela pode fazer parte de uma caminhada imigratória. Por quê? Os maus, os bons acabam pagando pelos maus. Né? Já dizia, essa máxima aí já está, se não me engano, até na Bíblia. Né? Então, o que está acontecendo? A gente está tendo um maior número de fraudes, está tendo um maior número de aplicações com IA, está tendo um maior número de aplicações sem qualificação. Por quê? Porque o mercado está inundado de pessoas que não têm qualificação para fazer o processo, ou pessoas que estão fazendo por si só, estão apresentando processos que acabam inundando a USS e fica muito difícil para o oficial dividir entre o que é uma boa petição e o que é uma má petição. Então, eles tendem a negar cada vez mais processos que deveriam ser aprovados. Isso a gente Isso é bom. Isso é bom de o senhor ter falado. IA, pessoal, pelo amor de Deus, IA é a coisa mais simples para um sistema detectar que foi um IA que escreveu. É muito simples. Por favor, não utilizem isso. Utilizem, mas não dessa forma. Eu acho que assim, doutor, o uso da IA, acho que tu falou, eu acho que o uso da IA, ele tá vindo para digamos assim, melhorar várias questões. O problema é quando tu faz um processo 100% pautado na IA.
né, a linguagem, como tu disse, é muito fácil de É muito entender. Tu vai fácil. ler um processo, tu consegue ver palavras que é normal de uma IA usar, né? Ela enfeita muito, ela traz muito adjetivo, ela tenta enfeitar Ah, muito uma profissão, um profissional, ele fica dando, digamos assim, volta. algo que fica, não fica verdadeiro. E aí, quando um oficial, que ele tem o quê? 1, 2 horas para ler uma petição, ele vai ver aquele negócio todo de IA, ele já começa a ficar pensando duas vezes, será que é verdade isso que ele está falando? Isso é verdade. Né? Pessoal, isso é bem interessante. Pessoal, vai mandando pergunta no chat que eu vou para algumas perguntas que vieram na caixinha. Doutor, estou no Brasil, posso aplicar um EB2 e um A1A com o mesmo plano de negócio para que mude para os Estados Unidos mais rápido e espere o EB2 aprovar? Sim, com certeza absoluta. A gente faz isso, inclusive, para pessoas que já estão querendo vir para os Estados Unidos. Porque, por exemplo, a gente tinha um cliente que ele já tinha o EB2 e um EB5 aprovado. Nossa. E ele queria vir para os Estados Unidos. Aí fez o A1, foi aprovado, hoje está aí nos Estados Unidos. Tem outros profissionais, já estão com um processo pendente de EB2 em dado, mas não querem esperar ali 2 anos pelo Visa Bulletin, mais tanto tempo pela entrevista, e querem vir pela porta da frente. Né? Não querem vir com visto de turismo, e Isso, fazem o A1, porque eles têm a qualificação necessária, seguem algumas estratégias de melhoria de perfil que a gente faz aqui. Na hora que a gente vai traçar uma estratégia, a gente traça também uma forma de melhorar o perfil dessa pessoa para que ela tenha maiores chances de aprovação no processo. Então, elas vêm com a A1, e aí é uma excelente forma de vir mais rápido, ganhar em dólar, já trazer a família, já colocar os filhos para estudar legalmente. isso Tudo é isso tudo sem bem. se preocupar lá na frente se eu vou estar legal, se eu estou com ajuste de status, se isso, se aquilo, sem preocupação nenhuma, sabe? Maravilha, isso é importante. Ó, tem uma pergunta que eu vou responder e o doutor vai complementar. Um talento extraordinário para a tecnologia da informação ou engenharia para os critérios do O1A. Pessoal, para a área de tecnologia da informação, eu gosto de falar com os profissionais que a publicação de artigo na área STEM é muito fácil conseguir revistas para fazer publicações. E o doutor pode explicar a diferença dos critérios do A1A para um EB1A, mas se um profissional de tecnologia atende os requisitos de um alto salário, tem certificação para ser registrado no conselho de classe, tem a graduação dele e tem artigos publicados, ele já atingiu mais do que os 3 objetivos para o visto A1A e pode se pensar muito bem. Agora, para a engenharia, a mesma coisa, que é da área STEM também. Agora, isso não é suficiente para o EB1A. Qual que é essa diferença, doutor, entre o A1A e o EB1A? Ótima pergunta, tá? Inclusive, era até algo que a gente estava falando na consulta que a gente estava com o potencial cliente ali hoje, mais Isso. cedo. A diferença entre o O1 e o EB1 é que no EB1, essa pessoa ela precisa ter um reconhecimento por ser uma pessoa de habilidades extraordinárias. Ou seja, além de cumprir com critérios objetivos, ela ainda vai ter que demonstrar que, de fato, ela tem um reconhecimento de outros profissionais na área dela como um profissional de habilidades extraordinárias. Então, assim, além dos critérios objetivos, a gente tem a segunda análise, que é a análise de mérito, onde o oficial ele pode dizer, bom, apesar dessa pessoa aqui ter cumprido 4 critérios objetivos do EB1, ela não cumpre com a minha decisão aqui de mérito, onde eu analisei e ela não me parece ser uma pessoa de habilidades extraordinárias, reconhecida por ser uma pessoa de habilidades extraordinárias. Ela não tem o national ou international acclaim. Então, assim, esse é importante. O EB1 é 50% mais difícil do que o A1. Não é uma diferença assim básica, né? A gente está falando de AU que é bem mais difícil de realmente conseguir. De fato, a pessoa tem que ser um profissional muito mais estabelecido no mercado e ter um reconhecimento fora do círculo, digamos assim, social profissional dele pelas atuações e contribuições que ele fez. Olha aí, doutor. E outra, agora vem de mim, porque muita gente vem até mim fazendo esse tipo de pergunta. Se eu não tenho visibilidade na TV, em artigos e blá, 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 posso pagar uma assessoria de imprensa para me colocar em alguns locais, para que eu apareça, para que subsidie isso, ou não caracteriza mérito isso? Bom, não tem impedimento nenhum que você pague uma assessoria de imprensa, desde que você não compre o artigo. Existe uma grande diferença entre você ter publicações que foram assessoradas por uma assessoria de imprensa, né, um Public Relations, um PR,
e uma diferença entre comprar as matérias. Hoje em dia, tu pode pagar, enfim, para comprar matéria. Isso é fácil. Outra coisa é tu ter uma assessoria, se preparar para poder fazer um release, preparar um brief, para poder apresentar para outros veículos de informação, e eles, interessados naquela matéria, eles, de acordo com aquilo, publicam porque acham interessante. E aí eles reconhecem o mérito daquela pessoa. Né? O PR, né, a assessoria de imprensa, pode ser essencial em conseguir, porque, como mesmo tu disse, assim, nem sempre a gente está atuando visando esse tipo de publicidade, esse tipo de exposição. Uma assessoria de imprensa pode vir para justamente ocupar esse lugar e aí te promover para a mídia. Mas existe uma grande diferença. Fazer uma publicação que vai sair lá embaixo, patrocinado, não sei o quê. Isso, a própria USS já disse que não tem validade nenhuma. Não tem validade. Uma pessoa mandou uma pergunta aqui me botando na fogueira, mas ok, eu vou ler ela. Muitos escritórios, inclusive o Reinaldo, disse que a Expert Opinion Letter hoje perdeu força. Isso é verdade? É. Ainda bem que o doutor confirmou. Não bote meu nome no meio não, pessoal. Faça a sua pergunta. Não. Aí que tá. É o que a gente vem falando lá. Tendências no mercado imigratório. O que aconteceu? A Expert Opinion Letter tem um valor enorme. Porém, se ela for feita da forma correta. Não Por que paga, a Expert Opinion Letter? Tu vai pagar $900 para uma pessoa que não conhece o teu trabalho, escrever sobre o teu trabalho, ela não está escrevendo porque ela reconhece o teu trabalho como importante ou como um trabalho que tenha mérito ou um trabalho que realmente tem uma relevância. Ela está fazendo aquela carta porque tu pagou $1.000 para ela escrever. E aí isso não tem valor nenhum para a USS, porque eles já pegaram a tendência, que eles começaram a ver uma enxurrada de processos com Expert Opinion e um monte de Expert Opinion de profissionais que não tinham um conhecimento do profissional que eles estavam escrevendo. E isso descredibiliza. Não só não tem valor, como passa a tirar um pouco da credibilidade daquele processo. Agora, se tu tem... Claro, tu pode até contratar uma Expert Opinion Letter, mas aí onde o profissional ele vai fazer uma pesquisa de mercado, vai desenvolver, isso vai custar milhares de dólares, não vai custar $900, $700. Isso vai custar $2, $3 mil, às vezes até mais. Porque aí o profissional vai fazer de fato uma pesquisa do mercado, vai querer entender de fato o teu trabalho, vai fazer uma opinião que ela não está necessariamente sendo positiva, porque ele vai fazer uma análise imparcial do teu trabalho e dar uma opinião legítima sobre aquilo. Como que o teu trabalho realmente tem relevância, aquilo tudo que tu fez, e como que ele pode impactar dentro de um mercado americano. Porque ele fez uma pesquisa, ele tem um embasamento para aquela opinião. Só que, como eu disse, é muito mais caro. E ninguém quer investir $2, $3, $4 mil em um Expert Opinion desse calibre. Isso é verdade, pessoal. Isso é muito verdade. Um aqui perguntou, quanto tempo para o EB1A? O Visa Depende de onde a Bullet, pessoa está. Vai nessa, porque eu não lembro do Visa Bullet Tá pro EB1. atual. Tá current, né? Tá current, né? Mas aí que tá. Se a pessoa está nos Estados Unidos, ela faz ajuste de status. Se ela está no Brasil, ela faz processo consular. Nos Estados Unidos, o processo de ajuste de status, ele é concomitante, né? Concurrently, com o processo de EB1. Então, você protocola o I-140, que é a sua elegibilidade, junto com o seu ajuste de status. Ou seja, as duas etapas, elas acontecem de forma concomitante, ao mesmo tempo. Então, demora mais ou menos um ano. Já no Brasil, se você for fazer processo consular, tem que ter análise do I-140 primeiro, uma aprovação, passar pelo UniVC, enviar toda a documentação, ter a qualificação da documentação, para depois ser mandado para uma entrevista. Que essa entrevista pode levar aí 8 meses, 10 meses, 12 meses. Então, é muito mais demorado no Brasil. Vai levar em torno de 2 anos, mais ou menos, no Brasil. Então, tá aí sua resposta, Heitor. Tá demorando mais ou menos isso aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos, como o doutor falou. Isso aconteceu comigo, tá, pessoal? Em 2022 eu apliquei concorrentes, o 140, o I-485, o I-765, o I-131. Já começou o background check, já colhi biometria. Quando aprovou o I-140 foi 2 palitos para o exame médico e o green card, tá? Então, aqui nos Estados Unidos o tempo segue diferente, tá? Eu gostei dessa aqui, ó. Quais evidências são mais eficazes para um EB2?
É, Engraçado, mas ele deve estar perguntando sobre carta de referência, declaração de experiência, prêmios, essas coisas. A receita de olha, bolo todo mundo sabe, né? Mas é, vai lá, doutor. a receita de bolo todo mundo sabe, exatamente. Fazer um EB2NW, acho que não é tanto problema assim de qualquer outra pessoa. Fazer bem feito, ter criatividade, ter estratégia na hora, ou até mesmo desenvolver soluções para problemas mais complexos, é aí que entra quem tem expertise, quem tem experiência, quem sabe, quem mexe com isso todo dia. Mas assim, documentos mais eficazes depende muito da profissão, né? Porque muitas vezes o que um profissional de TI vai ter, um profissional da área de engenharia vai ter, são evidências completamente diferentes de um do outro. Né? Enquanto uma pessoa pode ter evidências, por exemplo, foto. Muita gente não usa foto, mas foto é bom. É ótimo. Já fica a dica aí quem está assistindo para fazer o EB2NW. Foto executando o trabalho, coloca um pouco de rosto nos nomes, naquelas atuações que você está falando. Então, ninguém pensa muito nisso, mas o oficial ele tem pouco tempo para analisar e ele vê um monte de papel, um monte de letrinha. Quando ele vê uma fotinho lá, O é diferente. o ditado é bom, né, doutor? Uma foto fala mais do que 1.000 palavras, né? Então, Exato. ajuda. Porque assim, né, muita gente vai fazer uma carta. Olha, desculpa, escrever uma carta dá para embelezar uma carta muito mais fácil do que uma foto, né? Porque foto tu precisa, enfim, ter uma expertise muito boa para fraudar uma foto. Mas uma Sim. carta, até que ponto o oficial vai ter a capacidade de distinguir o que é verdadeiro ou não numa carta? Claro, quem está escrevendo, tem pessoa por trás, enfim, tem uma série de questões que são importantes na hora que a gente envia uma carta. Mas uma foto é uma foto ela demonstra o que você está fazendo, o que você está fazendo. Se tu foi palestrar em um lugar, uma foto. Se tu participou como jurado de algum evento, uma foto naquele lugar. Além do certificado, que é um documento, claro, importantíssimo para demonstrar que você participou, mas uma foto participando daquele evento é interessante. Importante. Participei de uma competição onde a gente tinha que desenvolver soluções, tecnologia de software, enfim. Uh, Participei com uma equipe, estava lá, fomos no palco, receber o prêmio, ficamos em terceiro lugar, tem foto. Isso é muito legal, acho que é interessantíssimo esse tipo de estratégia. Não só isso, mas existem outras provas que podem ser feitas também ao longo do tempo, que tenham bastante eficácia, mas o importante é ser criativo na hora de montar um processo e não pensar no que é mais Não eficaz. quer mais ser Cada, eficaz. não existe uma receita de bolo específica e é o que tá, e é aí onde muita gente erra, né? Segue só a receita de bolo, faz muito o Ctrl+C, Ctrl+V, que é o que o oficial está cansado de ver. Isso é verdade, pessoal. O oficial, imagina o oficial lendo centenas de processos idênticos. Humanamente fica sujo o pensamento. Uma foto pode clarear muita coisa. Essa aqui eu vou responder, mas o doutor pode completar também. Sou bacharel em TI, 5 anos de experiência, 23 anos, trabalho com suporte. Eu, na minha perspectiva, não vejo um Endeavor legal para uma pessoa tão nova com tão pouca experiência. Eu acredito que precisaria buscar mais background, mais certificação, alguma coisa para isso. Existe algum vice para essa pessoa, doutor? Ou o EB2 daria para imaginar alguma coisa, mas assim, não vejo. Dá para fazer, mas tem que ter essa consciência justamente que tu falou, né? Tem um pouco, vai pecar um pouco pela experiência, é muito nova, mas aí que tá a gente ser criativo e conseguir demonstrar com clareza quais são os impactos gerados. Porque muitas vezes um profissional, ele tem pouca experiência, mas ele gerou já muito impacto. Eu já entrevistei pessoas aqui que tinham ali seus 28 anos, 26 anos, tinham ali 6, 7 anos de experiência como na área de TI, mas aí já tinha ganho em competição, já tinha gerado soluções extremamente importantes, já tinham projetos, já participaram dentro de uma equipe, claro, não sozinhos, mas dentro de uma equipe, num projeto que teve um impacto relevante. Inclusive, até esses dias eu vi aqui um vídeo na rede social de um brasileiro, que ele, se não me engano, está em Harvard, ou ele é de Harvard, mas ele, por exemplo, participou de um projeto onde ele solucionou a questão de tráfego, né, em Recife. Não sei se chegou a ver. Eu vi Por do exemplo, caixeiro viajante, eu vi esse negócio, sim. exato. Por exemplo, um profissional desse tipo de impacto, não vejo por que com 5 anos ele não possa trazer isso para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele quer a gente que vai trazer o impacto. Aí, claro, muitas pessoas que talvez não tenham tanto impacto têm muito mais experiência,
ou seja, tem muito mais capacidade de construir um projeto mais sólido. E de outro lado, as pessoas não têm tanta experiência, mas tem um grande impacto. Então, esses dois aspectos aqui a gente tem que entender, e eu acho que os dois têm formas de fazer. Entendi. Falei o nome, já foi. Fernando, então, manda o seu currículo, tá? Pode entrar no meu inbox, pode mandar no site do Dr. Guilherme Zaia. Entra aí no Instagram do Dr. Guilherme Zaia, tá, pessoal? Lá tem todos os links dele também, tá? E aí, vamos ver se você já teve um impacto significativo com essa sua idade. Vai que consegue aí ter alguma coisa. Doutor, já está caminhando para o final, falta 6 minutos para a live começar, o Instagram querer derrubar, mas ainda temos muito conteúdo, tá, pessoal? Vamos lá. Nós estamos falando de EB1, EB2 e EB3, que são os queridinhos do momento. É um bom momento para alguém vir aos Estados Unidos como turista e aplicar algum desses vistos? O que o senhor acha disso? Olha, tudo depende muito de estratégia. O que eu posso dizer é que, legalmente falando, eu não posso incentivar ninguém a vir com o propósito de aplicar, porque aí você está, digamos assim, usurpando o propósito daquele visto. Tem um visto de turismo, quando tu entra nos Estados Unidos, o teu propósito tem que ser de turismo. Né? Se tu tem um visto de estudante, o teu propósito tem que ser de vir estudar. Existem ocasiões onde a gente muda de opinião no meio do caminho? Muda. Mas, se tu está vindo com visto de turismo, muito pouco provável que tu vai vir aqui e vai mudar de ideia um pouco tempo depois. Agora, se tu vem com visto de estudante, sim. Aí pode ser que tu aplique ali para um visto imigratório, até porque esses vistos todos levam anos. Né? A gente está falando aí de pelo menos 1 ano, 2 anos dentro dos Estados Unidos. Né? E aí começa a vir aquela questão, veio só para isso? Não é o melhor momento. Até porque tem que estar muito consciente de que, beleza, estou aqui nos Estados Unidos, mudei de ideia. Quero fazer um processo de mudança de status, quero estudar, ou estou estudando e quero fazer um A1, ou estou estudando, recebi uma proposta de emprego para fazer um L1, enfim, alguma coisa nesse sentido. Se o teu processo de change of status, né, de mudança de status, for negado, hoje a política, né, que ela mudou em fevereiro, é de negar o processo e automaticamente enviar uma NTA, que é justamente uma notificação iniciando um processo de remoção. Então, se você está ok com esse tipo de risco, etc., é importante entrar em contato com um profissional para saber todos esses riscos, mas se você tiver uma estratégia correta por trás, existem formas, mas existem riscos também em contrapartida. Isso é importante. Eu sou nítido quando as pessoas me perguntam esse tipo de coisa, eu falo, olha, isso entra muito dentro de uma parte jurídica, eu não vou te falar se faz ou não faz não, porque eu sei que é errado. Então... e cada vez mais, o momento assim, ó, como você está falando, momento, né, questão de tendência, momento, tudo mais. Cada vez mais, a USCIS está sendo mais rigorosa com as mudanças de status. Gente que, por exemplo, tem muito brasileiro que adora ir para aquele lugar lá que tem a escolinha de teologia, que só tem aula 2 vezes por semestre. Não pode. É clara, a regra é clara, não pode. A regra é o seguinte, em um semestre que você está cumprindo com full time, que ou seja, 13 créditos ali, ou se não me engano, 12 créditos para ser full time, no máximo 3 créditos podem ser de forma virtual. O restante tem que ser de forma presencial. Então, para vocês entenderem, não tem como fazer essa questão de eu tenho aulinha uma vez por semestre lá, presencial, o resto é de forma virtual. Uma hora ou outra, a casa vai cair, porque não pode. É uma questão só de eles pegarem, não é se, é de quando. Então é isso. Outra tendência que está acontecendo muito. Vou fazer minha mudança de status, vou dizer que estou recebendo o meu dinheiro do fulano de tal que está me ajudando. Tendência nova. O USCIS vai mandar uma RFE e vai pedir, tem comprovação do extrato dessa pessoa te mandando dinheiro aqui nos Estados Unidos? Ou então a pessoa diz, eu tenho dinheiro no Brasil, estou mandando para os Estados Unidos. Tem. Cadê? Tem a comprovação de estar fazendo essas transferências internacionais? Isso acontece em todos os processos, Reinaldo? Não. Mas é uma tendência e cada vez mais a gente vai vendo RFE sendo emitidas nesse sentido. Já vi até RFE emitida para perguntar qual é a distância da escola. Porque tem gente que diz, existem escolas que são em outros estados, a pessoa está morando na Flórida, e aí a escola é lá no outro estado, e aí vai me dizer que é estudo presencial como? Se tu mora 600 quilômetros de distância da escola.
1.000 quilômetros de distância da escola, né? Como é que você vai fazer, né? Pessoal, hoje, pessoal, eu gosto de dizer que antigamente já tinha que se fazer a coisa certa. Hoje tem que se fazer mais ainda, tá? Hoje a imigração ela não tapa brincadeira e ela está correta, né? O doutor pode falar aí que trabalha com isso diretamente. Tava muito estranho, né? A quantidade de aprovações de mudança, de tudo. Tava muito, sei lá, muito aberto. Hoje começaram a dar uma restrição mais focada em Olha, verificar evidências, né? a questão é assim, desde que tu cumpra com todos os critérios, os requisitos, não esteja fazendo nada de errado, vai ser aprovado, né? Pronto. É isso. A diferença talvez da administração passada para essa é mais ou menos que eles estão cumprindo com as regras que só estavam deixando de ser cumpridas. De ser Nada mais. cumpridas. Eles não estão fazendo mais difícil, não estão, eles estão sendo mais rigorosos na análise, claro, mas é justamente para cumprir com as regras que já estavam aí para serem cumpridas anteriormente. Anteriormente. Assim, pessoal, isso é bem complexo hoje e é um assunto para uma outra live. Não tem como a gente entrar nos problemas imigratórios aqui com o doutor Guilherme, porque se entrar, vai acabar amanhã, mais ou menos. Assim, para a gente caminhar para o final, você que é da área STEM, tecnologia, está perdido, manda mensagem para mim. Quer uma assessoria jurídica, já manda, já faz o agendamento com o doutor Guilherme. E a gente está nessa perspectiva de a área STEM hoje se tornar ainda mais forte na aplicabilidade desses vistos, EB1, EB2, pela simples forma dos Estados Unidos já falar que são necessários. Né? O pessoal pergunta sobre isso, né, doutor? Por que os Estados Unidos têm esse conjunto de profissões que eles já dão uma preferência, né? Isso é um fator bem importante também. Acho que aquilo que a gente falou no começo é a questão de aonde os Estados Unidos quer chegar e que tipo de profissional que ele precisa. Na grande maior parte das vezes, os profissionais da área da ciências, tecnologia, engenharia e matemática são profissionais que tendem a estar em áreas chaves de crescimento do país e desenvolvimento, né? Ciências, pesquisa, desenvolvimento de tecnologia é importantíssimo, engenharia, infraestrutura, não adianta. Tecnologia, cada vez mais a gente está aí com Elon Musk do lado do Trump, né? A cabeça do Doge lá, departamento que está aí de eficiência do país. Então, assim, é um cara super da tecnologia. Então, cada vez mais a gente precisa de tecnologia. E está aí para vir para substituir muita coisa, né? Para inovar em muita coisa. Então, é importantíssimo. Profissionais dessas áreas, naturalmente, eles vão ter um maior apreço para os Estados Unidos. Por quê? Porque é a área que os Estados Unidos quer crescer, são áreas chaves do país. Uhum. Não quer dizer que outros profissionais não possam ser aprovados. Claro, claro. E, pessoal, se vocês mandarem mensagem direto para mim, entenda, eu sou paraligo do doutor Guilherme. Então, vai chegar até mim para eu dar uma verificada na área STEM, o que a gente pode ver, melhorar e tudo mais, mas, de toda forma, é redirecionado também para o doutor Guilherme, caso eu veja ali ênfase no que vocês estão dizendo, né? E a gente consiga seguir de alguma forma, tá bom? Doutor Guilherme, assim, eu não queria terminar, mas eu tenho medo da live cortar, eu não consegui salvar e a gente não conseguir seguir, mas ela vai ficar salva essa live, a gente vai fazer cortes dela, foi muitas perguntas. Vou deixar aí para o senhor terminar a live, doutor Guilherme. Não, show de bola, isso aí, Reinaldo entrou aí no nosso time justamente para a gente poder focar na área de STEM, tem um profissional que não só tem a expertise na área de tecnologia, STEM, mas que passou por esse processo, é importantíssimo. Então, ele veio para ocupar um espaço muito que a gente está focado em querendo ou não ajudar esse tipo de profissional. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. A Reinaldo aí vai fazer um atendimento junto com a gente e direcionar para a gente poder fazer o seu processo da melhor forma, enfim, poder fazer uma estratégia adequada e poder te dizer se faz sentido ou não fazer um processo ou não. Aqui a gente trabalha de forma transparente, acho que não faz sentido iludir ninguém. Realmente existe uma variedade muito grande de processos e a gente vai estudar o teu caso para poder te aconselhar da melhor forma possível. Então é isso. Maravilha, doutor Guilherme. Obrigado, pessoal. Até a próxima live. A gente vai ver um novo tema, mas fique à vontade para seguir tanto eu quanto o doutor Guilherme e tamo junto. Obrigado, doutor. Valeu, Reinaldo. Um abraço. Um abraço.